ordenamento jurídico brasileiro, ele sempre, como de todo mundo, sempre está organizado sobre a paternidade biológica. O novo Código Civil, no artigo 1593, ele abre uma brecha para essa chamada paternidade socioafetiva, né? E isso não exclui a paternidade socioafetiva, não exclui a genética, porque é necessário saber a origem genética por vários motivos. Não só porque é fonte de responsabilidade civil e até por tratamento de saúde, etc. Eu queria perguntar para o Júlio, também, o caso que ele deu, por exemplo, um jovem adulto, né, 40 anos criado aquela pessoa como pai, o juiz pode tirar dele o direito de ter aquele homem como pai? Até 40 anos? Um dispositivo do Código Civil, no sentido de que o reconhecimento espontâneo é a tal adoção brasileira, né? Então, o indivíduo reconhecia o filho. 40 anos assumiu, né? reconheceu. E depois, passado esse tempo, como o doutor Rodrigo falou, né, ele chega, não, agora eu não quero ser mais pai. Ora, afinal de contas, esse reconhecimento ou não, isso não é um fato, agora eu quero ser pai, agora eu não quero mais ser pai. Né? Tem que ter uma certa estabilidade. Só uma pergunta, o senhor então, a decisão do senhor é pela paternidade, no caso da mulher? Nessa circunstância específica, né? Em que o indivíduo reconheceu espontaneamente, né? E agora, por uma circunstância ou outra, seria com uma negatória. Com uma negatória dizendo que não é. Né? Eu acho que nesse caso em que há o reconhecimento espontâneo e o homem que reconheceu, na época em que ele fez aquele reconhecimento, né, que ele fez aquele registro, ele era sabedor da situação de que ele não era o pai biológico, mas que ele quis assumir aquela paternidade, eu entendo que ele não tem interesse de agir, de entrar com o processo amanhã e querer excluir aquela paternidade. Entendeu? Eu entendo que esses processos deveriam ser extintos liminarmente. Entendeu? Por falta de interesse de agir daquele homem que numa situação, num momento era conveniente a ele ser pai daquele indivíduo, e amanhã, porque ele brigou com a mulher, ou qualquer motivo, sei lá, ele não estava enganado. Ele sabia. Tem um outro caso semelhante a isso, olha, eu fui enganado. Aí minha mulher, eu vi que aquele filho não é meu, minha mulher me traiu. É diferente. Mesmo nessa situação, será que ele poderia? Porque o direito do pai é da mãe ou é do filho. É uma questão nova aí para o direito. São questões novas, não existe uma resposta absoluta para isso, né? É bastante complexo. Eu conheço um caso que ficou até famoso, mas não é da Justiça Brasileira, é da Justiça Americana, um caso da Justiça Colorado. O indivíduo fez uma inseminação artificial por doador, a esposa fez, concebeu uma criança e depois, mais tarde, o casal que já entendeu, ele entrou com um pedido de divórcio alegando adultério. E usou como evidência do adultério o fato de que o filho não era filho biológico dele. E a justiça lá teve de aceitar isso, porque, de acordo com o corpo da lei, tinha um autor brasileiro que há 30 anos atrás, 20 anos atrás, ele chamava isso de adultério consentido. Quer dizer, hoje a gente olha para trás e acha isso meio ridículo, né? Mas logo no começo do desenvolvimento desse raciocínio, desse pensamento, isso era até chamado adultério consentido. Hoje, com o novo Código Civil, está completamente pacificado, ou seja, aquele que fez o doador, né, as inseminações artificiais heterólogas, o pai é aquele que é o marido, não é o doador, né, que é exatamente esse repensado que é a paternidade. Senhores, nós estamos encerrando o segundo bloco, daqui a pouquinho nós voltamos com o programa de Minas e com uma novidade. Você sabia que já existe banco de DNA? Estamos de volta com o programa de Minas, uma produção da Associação Mineira do Ministério Público. Agora eu quero convidar o Dr. Sérgio Damião Pena para contar para a gente essa uma novidade, o banco de DNA. Dr. Sérgio, eu então posso reservar o meu DNA no laboratório para uma investigação futura, depois da minha morte, por exemplo? Com certeza. O que acontece, na verdade, é o seguinte. De vez em quando, isso acontece muito no interior, quando um fazendeiro rico, por exemplo, morre, aparece um monte de indivíduos que são pretensos filhos. Os famosos coronéis. Os coronéis. E quando você vai testar, muitos desses, na verdade, não eram filhos do indivíduo. Então, você faz o teste tentando reconstituir
o perfil genético dele através de outros filhos que ele deixou, de irmãos, ou às vezes, se os pais estiverem vivos, né, a gente tenta usar a família. E em casos mais raros, tem que fazer a exumação. Mas então existe esse recurso do indivíduo durante a vida, depositar no núcleo genético o DNA dele, e isso fica custodiado, e a gente dá um certificado de depósito, é guardado em 4 lugares, de 4 maneiras diferentes, em lugares diferentes, inclusive alguns fora da própria sede do gene, né, para garantia absoluta, e as pessoas que estão autorizadas a usar aquele DNA são identificadas. Então é igualzinho um depósito bancário, né? Que alguém pode assinar o cheque, né? Então essa pessoa, nós temos a assinatura das pessoas, e em casos que venham a ocorrer investigações de paternidade após a morte daquele indivíduo, então nós podemos usar aquele DNA com certeza absoluta. Então isso protege muito o patrimônio da família. E em casos de espólio, né, em que o espólio às vezes fica embargado por causa de múltiplas ações de paternidade, a coisa flui muito melhor, muito mais rapidamente.